Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo aqui pelo seu canal Web Giro, o seu canal de mistério, o seu canal de história, o seu canal de casos curiosos. Galerinha, desde já, peço a você, dê o seu like, caso queira, compartilhe esse vídeo e se inscreve aí no canal. Lembrando que não basta se inscrever, tem uma sininha aí do lado, você clica na sininha e dessa forma você fica sempre atualizado com os nossos vídeos. Seja na sua casa, seja na rua, onde quer que você esteja, também aí pelo seu celular. Galerinha, trazendo hoje para você então uma história que se encaixa em casos curiosos, e muito curioso na verdade, e também uns mistérios do mundo, né? Bom pessoal, o homem que não dorme. Galerinha, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero dar uma pequena introdução hoje. Vem comigo, vamos fazer uma pequena viagem para o mundo da neurociência. Galera, em 1935, um jovem de 24 anos, ele dormiu pouco mais de 5 horas num período de quase 10 dias. Vai vendo, pouco mais de 5 horas num período de quase 10 dias. E isso num experimento. Segundo esse jovem, ele acreditava que dormir, o sono, era um hábito adquirido por séculos e séculos e séculos. Então foi um hábito adquirido e é passado, e toda a humanidade abraçou isso. Abraçou assim, né? E para ele era totalmente possível a pessoa desabituar de dormir, né? E dessa forma, no imaginário dele, não perder tanto tempo assim na vida, né? Bom, todo mundo é livre para fazer isso, né? Então ele foi monitorado, começou ali a fazer os testes, não sei o que tem. A partir do quarto dia, ele se tornou cada vez mais confuso e irracional. Isso já no quarto dia, né? Ele não lembrava mais onde estava, né? E num outro estágio, foi passando os dias, ele começou a dar delírio, né? E dessa forma ele ficou intratável. E então teve que cancelar ali esse experimento. Galerinha, nós precisamos dormir, né, mais ou menos, todo mundo sabe disso, ali, entre 7 e 8 horas por dia, né, para que nós possamos ficar bem. Se você, eu não sei quem está me assistindo aí, se você tem ideia de fazer esse experimento igual esse jovem aí, eu quero contar para você o que te espera, sobre as coisas que você vai ter que enfrentar caso você decida não dormir. Vou fazer um experimento, ver quanto tempo eu fico sem dormir. Então existem alguns riscos que você vai correr. Primeira coisa, raiva. Primeira coisa é a raiva. Quando a gente fica sem dormir, o nosso cérebro, o nosso organismo ali, tudo num conjunto, né, faz com que a gente foque em experiências negativas, né? Então e também faz com que a gente interprete de maneira errada as expressões faciais. Ou seja, passa uma pessoa, talvez ela esteja sorrindo, você pode interpretar que ela esteja rindo de você e aquilo te faz raiva. Então a gente pode interpretar expressões faciais de maneira errada. As emoções são afetadas, né? E logo a gente fica agressivo, isso na falta de sono. A segunda coisa que uma pessoa que se decide não dormir vai enfrentar, certamente, são falsas memórias, né? O processo de memória, ele fica defeituoso, galerinha, né? E ele fica defeituoso assim por causa da falta de sono. E a falta de sono causa negligência, né, de algumas partes que são ativadas algumas partes do nosso cérebro que são ativadas só quando a gente dorme. Então, obviamente, não estamos dormindo, essas partes não estão ativadas. Então acaba que entra num certo colapso na nossa mente, a gente começa a poder lembrar de coisas que não existiam, ter falsas memórias. A terceira coisa que provavelmente acontece, né, com quem fica muito tempo sem dormir é a perda de memória, né? Isso se dá devido ao ataque, né, que a falta de sono, né, a falta de descanso do cérebro, né, vai atacar o hipocampo e o seu padrão neural. A quarta coisa é a fala arrastada. Isso se dá porque a falta de sono afeta também o lobo temporal, que é a área do cérebro responsável por falar. Então, por exemplo, quem dorme bem, né, fala bem. Vocês podem ver que eu dormi bem, porque eu estou aqui falando e a minha voz está potente. Mas se eu não tivesse dormido, eu estaria... Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, porque isso é um ataque da falta de sono ao lobo
temporal. A quinta coisa que provavelmente acontece, eu não vou falar todas, porque são muitas coisas, muitos danos, né? Eu vou falar só alguns. Perda de inteligência. Daí vem aquela história verdadeira, né? De que se você vai fazer um vestibular, uma prova, um concurso, é importante que você durma bem. Isso não é mentira, porque a falta de sono, ela afeta os processos cognitivos do cérebro, porque o cérebro precisa compensar, né, tipo assim, a falta de sono. Então ele tira dos níveis cognitivos, entendeu? Quando você não dorme, o cérebro fala, opa, eu preciso compensar de alguma forma, então eu vou tirar aqui, e ele vai e reduz o seu nível cognitivo, né? A sexta coisa, isso depois de passar uns dias sem dormir, alucinações. Vai por mim, você vai começar a pirar o cabeção e vai começar a ver coisas, né? Um cérebro descansado, ele filtra os estímulos, ou seja, sons, luz, cheiros. O cérebro vai definir tudo bonitinho ali, ele separa o que existe do que é sobrecarga sensível. Isso é uma pessoa bem descansada. Sem dormir, é lógico que os estímulos vão ser afetados. Então a gente pode confundir as coisas e até mesmo ver. O que eu estou falando para vocês não é minha opinião, é ciência. Você pode até mesmo ver objetos e até pessoas que não estão lá. Então, quer dizer, provoca alucinações. Sétimo e penúltimo. O cérebro pode, lógico que pode causar danos cerebrais. Por um simples motivo. Ficar sem dormir muito tempo mata neurônios. E por fim, né, mas não menos importante, claro, a morte. Sim, galerinha, quem não dorme muito tempo pode chegar à morte. Mas é lógico, né? E depois de passar por muitas dessas etapas, aí a pessoa vai procurar um jeito de dormir, a não ser que estava querendo suicidar da pior maneira que exista, né? Bom, só que como o nosso mundo é muito doido, né? Tá vendo aí a descrição do meu canal já diz, né? Embora a ciência explique bastante coisa, a ciência seja potente, poderosa, nesse mundo muito importante, tudo, sempre vai existir aqueles casos que desafiam a ciência. Todas essas regras que eu falei para vocês até agora é de comprovação universal. Não há quem questione isso, tirando uma pessoa. Hoje apresento para vocês Time Gok. Esse senhorzinho aí, ele não dorme. Eu vou contar para vocês a história dele. Galerinha, ele nasceu, Time Gok nasceu em 1942 no Vietnã. Levava uma vida dura, trabalhador do campo, né? Dá pra ver pela carinha dele, naquela cara daquelas pessoas que trabalham ali no campo, né? E quando foi, mais ou menos em 1973, ele teve uma febre. Febre, como qualquer um de nós pode ter febre. E ele foi, então, ao médico, né, para receitar um remédio para ele e tudo. Então foi um procedimento totalmente normal. Né, ele tomou esse remédio e tudo, e aquele dia mudou a vida dele. Depois que ele tomou o remédio, que ele melhorou da febre, ele nunca mais dormiu. Isso é tão anormal que parece uma mentira, né? Mas galerinha, aqui eu quero abrir uma aspas e quero reforçar uma coisa que eu falei naquele vídeo, no vídeo que eu gravei aí sobre telecinese. Se você não viu, eu posso deixar o link na descrição para você ver. Nesse vídeo eu falei que a ciência, ela ridiculariza, né, certos poderes que a mente possa ter. Só que a ciência não está em condição de ridicularizar os poderes da mente, porque a ciência não compreende o cérebro. Quando foge um pouquinho de padrão, cai no desconhecido. E eu digo um pouquinho. Quando as coisas fogem um pouco de padrão, a ciência não conhece. Esse caso desse homem, por exemplo, é um dos casos, né? Que foge um pouco do padrão da ciência. Os médicos simplesmente endoidam com ele. Não sabem o que ele tem e que ele não dorme, né? E pensa, aí você está pensando, nossa, mas esse cara, então, ele deve passar muito mal, não sei o que tem. Os médicos já estudaram o caso dele e os exames atestam que ele tem uma saúde de ferro. Time Gok, ele deu uma declaração num jornal chamado Tan Nien News, isso em 2006. E ele disse o seguinte: eu não sei se essa insônia, eu não sei se essa insônia afetou ou não a minha saúde.
Eu só sei que até hoje eu trabalho na roça, eu trabalho no campo e não sinto nada. Bom, e ele ainda tira uma ondazinha dizendo que consegue carregar 2 sacos de arroz por 3 quilômetros, porque ele mora afastado, então ele busca ali o arroz, vai comprar arroz e traz os 2 sacos até hoje, né? Então você vê que a ciência não encontrou nenhum dano físico nele e nada, e ele simplesmente não dorme. Ele diz que queria poder dormir, porque ele se lembra como era bom quando ele dormia, né? Mas ele diz que não consegue mais, né? Ele já fez tratamentos para dormir, né? Os médicos já tentaram dar remédio, induzir ele a dormir, ele não consegue dormir. Ele não tem vontade de dormir. É igual aqui, eu tô sem sono, ele é assim sempre, né? E nem com bebidas alcoólicas, porque até tomar uma ele toma e ele não apaga. Ele vai, passa ali o fogo dele, né, na TV, passa a ressaca dele e ele não dorme, né? Por ele não poder dormir, então ele tem muito tempo extra, né? Então, o que ele faz? Nesse tempo extra, ele trabalha, cultiva a rocinha dele lá, as plantações dele. Ele faz segurança de algumas fazendas, porque ele não dorme mesmo, então ele fica de vigia de algumas fazendas, evitando ali ladrões e tudo, né? Ele cava algumas lagoas em outras ocasiões, né? Cava lagoas assim para criar peixes e tudo. E ele é o despertador da galera, né? Os médicos, como eu disse, simplesmente não sabem. O fato é que, seja o que for, que não afetou a sua saúde, seja o que for que acontece com ele, não afetou a sua saúde. Hoje, Ty Ngoc tem 74 anos de idade e ele ainda trabalha. Galerinha, voltando a dizer, o cérebro é de fato um mistério e a ciência precisa admitir isso, né? Por isso é que eu não duvido de poderes, desses dons parapsicológicos e sinceramente eu acho, né? A ciência diz que é impossível, né? Teve aquela teoria de que a gente usa 10% do cérebro. A ciência diz que não, que é mentira, que nós usamos todo o cérebro, né? Que isso não existe. Mas eu acho que existe algo assim de muito obscuro, assim, de obscuro não no sentido maligno da palavra, mas de que ainda não foi esclarecido, descoberto por nós. Mas eu acho que a nossa mente é um campo a ser explorado. Sim, talvez isso seja perigoso? Pode ser. Mas uma coisa é fato, existem muitos mistérios que o nosso cérebro está só esperando para que nós possamos descobrir. Galerinha, então foi esse o vídeo, foi uma notícia que eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês. Se você gostou, dê aí o seu like, caso queira, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, lembrando aí da sininha. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!